Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, a apresentadora deste podcast. Como de costume, vou iniciar me autodescrevendo e descrevendo o nosso cenário para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, estão mechados, com luzes loiras. Hoje estou com os cabelos soltos, eles são abaixo do ombro, são ondulados também. Estou usando acessórios na cor prata com tons de cristal e uso uma blusa cinza com detalhes em rosa e branco, uma blusa de manga curta, uma calça combinando junto com a blusa, um tênis rosa. O nosso cenário atrás de mim, paredes pretas, na minha direita, cortinas pretas, também uma televisão reproduzindo a logo do podcast Acessibilidade em Alta, já foi descrita em outros episódios. Também temos uma mesa na cor de madeira clara, em cima da mesa garrafa de água na cor preta, garrafa de café, 2 pires pretos, 2 xícaras pretas, 2 copos de água, celular, microfones e aqui ilustrando também hoje em cima da mesa e agora em minhas mãos um presente que eu ganhei, que é sobre exatamente ele e a idealização desse produto que nós vamos falar hoje. Aqui à minha frente eu tenho a Miriam, que é empreendedora, é mãe atípica e também a proprietária da Companhia da Farofa. Bom, bem-vinda, Miriam. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Vou pedir que tu te auto-audiodescreva para o nosso pessoal que tem deficiência visual e que acompanha a Acessibilidade em Alta. Certo. Eu sou uma mulher por volta de 45 anos, tenho pele morena clara, os cabelos castanhos claros, estou vestindo uma camiseta azul na cor, no tom de azul do autismo, estou de calça jeans e é isso. Miriam, bom, nós te temos aqui hoje, não por coincidência, mas sim também porque estamos no mês de abril e neste mês estamos dando o foco para a pauta da área do autismo, pois temos no dia 2 de abril, tivemos, né, já passou, o Dia Mundial da Luta da Conscientização sobre o Autismo. Já gravamos episódio aqui falando sobre questões, legislações e sobre a causa do autismo, se tem cura, se não tem cura, e desmistificando muito sobre essa área mesmo, que hoje em dia é muito mais evidenciada, mas não tão exatamente conhecida. Então, te recebemos aqui por tu ser mãe atípica e por trazer uma novidade aqui no Acessibilidade em Alta, que é o empreendedorismo voltado também para essa área, para as pessoas com autismo, pensando nas mães atípicas e pensando no desenvolvimento econômico. Então, eu gostaria que tu iniciasse nos contando um pouco da tua história, como foi essa descoberta, né, por ser uma mãe atípica, por ter um filho com autismo, como funciona essa rotina e o que te levou a criar a Companhia da Farofa. O Luiz Fernando, ele hoje está com 11 anos de idade, mas quando ele tinha por volta de 11 meses, eu comecei a observar alguns comportamentos diferentes. Eu não tinha muito convívio com crianças, então eu não sabia o que estava diferente, mas eu percebia alguma coisa. Eu não sou gaúcha, deu para eu perceber pelo sotaque, Sim, né? o sotaque é gostoso de ouvir. É muito bom quando a gente traz outros sotaques, a diversidade aqui para o podcast. Sim, eu sou de Goiás, sou do interior de Goiás, mas o meu coração é gaúcho. Eu digo que eu tenho o direito de ser gaúcha, porque o meu filho acabou nascendo aqui, então eu tenho, né, Claro, tenho direito de, claro ser considerada gaúcha. Amo muito o Rio Grande do Sul. E quando o Luiz Fernando nasceu, eu não morava no Brasil, a gente morava num país da África Central, mas como o pai dele é gaúcho, então resolvi que ele nascesse aqui. E quando eu comecei a perceber isso, eu procurei um neuropediatra que não observou nada, não conseguiu identificar nada. Há 11 anos atrás, 10 anos atrás, até hoje ainda é difícil, né, um diagnóstico.
E então, há 10 anos atrás, ainda era mais complicado isso. E tanto que o diagnóstico mesmo foi fechado só quando ele estava com mais de 3 anos. Devido à questão de que o autismo dele é nível 1 de suporte. É leve, Eu ia te então, fazer essa pergunta. Então, foi fechado o diagnóstico naquele momento já com nível 1 de suporte. isso. Na verdade, naquela época ainda não tinha essa nomenclatura, né? Era um autismo leve, que falavam. E por isso foi difícil, por isso demorou, porque as características do nível 1 de suporte são sutis, né? Como eles não são todos iguais, então cada um tem uma característica, foi difícil para o médico fechar. Na verdade, quem conseguiu identificar as características assim e indicou para o neuro que poderia ser foi a fono, porque como ele começou a falar normalmente e depois ali pelos 3 aninhos, 2 aninhos e pouco, ele deu uma retraída na fala, então a primeira busca que eu fiz foi por uma fonoaudióloga. Nessa época a gente já tinha se mudado do Gabão, né, da África, já tinha voltado para o Brasil, eu estava morando em Goiânia, e a primeira profissional que eu procurei, devido à questão do atraso na fala, dele ter recuado na fala, porque ele falava, e inclusive falava português e francês, porque o país lá é de língua francesa. Então, na linguagem infantil, ele falava as duas línguas. Sim. E quando a gente voltou para o Brasil, ele deu uma travada. Então, eu procurei a fono e foi ela que começou a observar algumas características e foi ela que me indicou procurar novamente o neuro, porque ela percebia essas características e foi quando ele conseguiu fechar. Mesmo antes de ter esse diagnóstico, ele já estava na fono e já fazia ecoterapia. Porque, como eu sou formada em zootecnia, gosto muito de animais. Ah, que interessante. Eu amo. Eu procurei colocar ele numa aula de hipismo clássico, né, para crianças. Começa bem pequenininho. Guria, eu fiz hipismo. É mesmo? Por 6 É uma anos. delícia. Por 6 anos. Né? É uma delícia, maravilhoso. Eu saltava. Legal. Era realmente uma superação. Para quem tem deficiência visual, então. Sim. Os animais são incríveis, né? E no primeiro dia de aula, a aula experimental dele, ele já se comportou de uma forma que a instrutora disse, não é para mim, é ecoterapia. Aí minha atenção já ficou assim, bom, não é a primeira profissional, né, que eu tô sendo indicada a procurar. Uhum. E procuramos a ecoterapia sem ter nenhum diagnóstico. Então, ele já fazia ecoterapia e fonoaudiologia, mesmo sem ter nenhum diagnóstico. E quando, enfim, saiu, a gente começou as outras terapias, né? TO e a psicóloga, a psicoterapia, no caso. Psicoterapia. Isso, então ele fazia 4... fazia 2 antes do diagnóstico, mais 2 depois que tivemos o diagnóstico. Apesar, né, uma série de estimulação, de estímulos. Sim, que eu comecei bem cedo. Exato, que são intervenções que quanto mais precoces, melhor o resultado, a gente sabe disso, né? Sim. Por isso a importância da conscientização sobre o diagnóstico, sobre a detecção do autismo o mais cedo possível em uma criança, seja nível 1 ou não, de suporte, até os graus mais severos, mas sim para que esse desenvolvimento seja menos comprometido. Apesar de não ter sido tão cedo, né, na verdade, quando eu percebi o que eu percebi de errado no comportamento, eu não tinha muito como tratar. Mas quando foi na fala, aí eu já vi, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E como a questão da ecoterapia eu gostava, a gente começou a fazer e já foi surtindo efeitos. Tu indica, então, a ecoterapia como mãe atípica, tu entendeu que realmente teve um impacto bom. Eu acho que qualquer terapia com animais é incrível. Assim. Pela tua formação, será uma defensora, né, dessa prática. Sim. Ele cresceu desde que nasceu no meio de gato, cachorro e cavalo. Então, para mim, é uma coisa assim, imprescindível na vida de qualquer ser humano. A relação com a natureza em geral. Sim, é verdade. Com a biodiversidade. É verdade. Então, eu sou apaixonada, né, por animais. Então, para mim, qualquer tipo de terapia com animais é muito bem-vinda, é muito aceita, principalmente com crianças especiais. Sim. Né? E apesar do nível dele ser leve, ele apresentou uma seletividade alimentar bem acentuada. Então, ele não comia assim, uma variedade muito grande de coisas. Na época que a gente voltou para o Brasil, ele estava comendo só arroz e tomate.
uma carninha Bem desfiada só. bem característico do transtorno do processamento sensorial, Exatamente. que acomete as crianças com autismo. Sim. E que é um desafio Muito para uma grande. mãe. Eu tenho um relato aqui da Séfora Mota, que é mãe atípica também, o filho hoje tem 5 anos, de episódios onde o filho dela não conseguia comer nada. Isso é desesperador para uma mãe. Sim. Então, Principalmente quando você gosta de comer de tudo, se alimenta bem, né? Como é o meu caso, gosto de frutas, gosto de verduras, legumes, tudo. Então você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E depois ele tirou a carne e ficou só arroz e tomate. nossa. E isso me apavorou, né? E comia, claro, porcarias, bolachas, biscoitos, comia esse tipo de porcaria. Sim, porque mas, daí é viciante, né? A substância mais sim, atrativa. sim. E tudo que eu comia, eu apresentava para ele, oferecia para ele. E numa visita a uma feirinha de produtos orgânicos lá em Goiânia ainda, tinha uma degustação de farofa. E eu parei, comi, experimentei e ofereci para ele. Assim, para minha surpresa, ele amou, ele adorou. E eu passei a comprar essa farofa toda semana. Ele comia praticamente só farofa com arroz, só farofa. Eu ia perguntar, arroz, tomate, farofa daí? Sim. Chegou a farofa no prato? Sim. Ele comia pura, farofa pura. Ele passou assim a comer em todas as refeições, almoço, lanche, janta, até para a escola ele pediu um dia, mamãe, farofa. Mandei para a escola de lanche, farofa. A professora achou estranho, eu falei, é isso aí que está funcionando agora. Sim. Então, assim, foi um hiperfoco na farofa que acabou depois me trazendo para empreender com esse produto. Eu quero que tu me conte, então, desse produto. Qual é o sentido dele? O que contém? Ele pode-se dizer que é rico em propriedades? Poderia ser uma suplementação alimentar para essa criança que não está aceitando outros nutrientes? O que contém aqui nesse produto? Na verdade, nutricionalmente falando, não tem nada voltado para o autismo. Sim. Mas a questão foi que quando eu resolvi vir embora para o Rio Grande do Sul, como eu não tenho pai nem mãe, eu não tinha rede de apoio. E ele estava numa fase muito difícil. E como praticamente toda família atípica, e na maioria dos casos a mãe, Exatamente. Porque assim, onde tem uma criança com autismo, alguém deixa de trabalhar. Sim. Normalmente é a mãe. É. Mas pode ser que não seja, mas normalmente é. Então, como toda família atípica, tu teve que deixar de trabalhar. Na verdade, eu já não estava trabalhando quando eu voltei para o Brasil, já morava 5 anos fora, e eu voltei e precisava trabalhar. E fiquei por 2 anos só por conta dele, um acerto entre eu e o pai dele, né, que eu não ia precisar trabalhar nesse período, mas que depois eu tinha que começar a pensar em alguma coisa. Então, como ele estava num momento difícil, assim, depressivo, estava bem complicado. Eu deixava na escola, passava meia hora, eu tinha que buscar, as escolas não tinham muito preparo para lidar. Então, eu resolvi vir para o Rio Grande do Sul, porque aqui tinha avó paterna. E lá, pelo menos, eu tenho um apoio, né? Eu posso deixar ele e fazer alguma coisa, trabalhar, procurar alguma coisa para fazer. E foi o que aconteceu. Em 2018, eu resolvi vir. Logo 3 meses depois que ele tinha conhecido a farofa, né? E eu enchi minha mala de farofa e trouxe bastante Vou farofa. garantir a farofa do mês. Isso, de bastante tempo, inclusive. Depois de 3 meses, eu ainda encontrei farofa nas minhas caixas de mudança. Nossa. E todo mundo que comia essa farofa gostava muito. E me perguntava de onde você comprou. Eu nunca vi essa farofa, nunca vi esse tipo de farofa e tal. E eu comecei a perceber que só tinha uma grande concorrente lá no supermercado e realmente não é a cultura do Rio Grande do Sul, né, comer farinha de mandioca como a gente come em Goiás. Sim, essa aqui, quais são os ingredientes? Tem farinha de mandioca, tem um pouquinho de soja texturizada, proteína de soja texturizada, porque como ele não comia carne, eu Claro, tem colocar... carboidrato, tem proteína de qualidade, porque a proteína da soja ela é saudável pra caramba. Sim. Basicamente isso. E os temperinhos, né? Os temperinhos básicos. E aí hoje eu faço vários sabores. Tem lemon pepper, castanhas, ervas, pimenta, cúrcuma. Que, por si só, também acrescentam outros nutrientes, que, querendo ou não,
é um suplemento para uma refeição, né? Sim. Tu vai misturar essa farofa e tu vai ter aqui muito nutriente que muitas vezes essa criança não vai estar aceitando, não vai conseguir comer. E quando ele começou com a farofa, na verdade, eu fui percebendo que ele gostava de comidas crocantes. Eu ia Bolachas dizer são isso crocantes. agora. Na hora que tu falou isso foi quando eu apertei. Ela me parece aqui, pela textura, ser bem crocante, tô ansiosa. É o diferencial dela. Eu adoro. É o diferencial dela, porque aqui a farinha no Rio Grande do Sul é muito fininha, não tem muita crocância. Isso. E a diferença da minha é justamente essa. Acho que foi isso que agradou muito o paladar das pessoas e começaram a me pedir. Tem crocância e tem sabor. Bastante. Eu muito acredito. Amor. Essa é de quê? Essa daí é de ervas. Ai, adoro. Acertou. Você vai gostar. Tenho Vou certeza. gostar muito. Então, muito amor, como tu acabou de dizer. Sim. Como tu produz hoje? Como funciona, então, essa rotina, essa realidade de ter passado a empreender sendo uma mãe atípica? Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu pensei, bom, eu vou ter que empreender, vou ter que fazer alguma coisa. E eu sempre tive na minha cabeça, fazer algo dentro da alimentação, se você faz algo bem feito, sempre dá certo. Sei lá, vou fazer bolo no pote. Eu pensei em várias possibilidades. Turufa. Pensei em várias possibilidades. E assim, eu digo que do nada, entre aspas, né? Do nada surgiu essa oportunidade. Eu enxerguei a oportunidade da farofa. Não foi do nada, obviamente, né? Mas eu acho que eu tive um feeling, assim, de sacar que tinha uma oportunidade de mercado. Foi onde eu comecei a dar uma pesquisada, né? Eu entendo que não são todas as pessoas que têm uma veia empreendedora ou que não têm um despertar empreendedor e que quando a gente está numa situação, né, como mãe atípica, de dificuldades, às vezes a gente fica mais cega para as oportunidades. E essa é uma das coisas que eu trago muito, assim, nas minhas palestras, nas minhas rodas de conversa com outras pessoas, onde eu sou convidada aí, que às vezes a gente fica tão focada no nosso problema, na nossa questão ali de terapias, de rotina difícil com os Todas filhos, as né? dificuldades, não consegue encontrar um espaço de oportunidade dentro de toda essa situação. E isso realmente é uma questão que não tem muito como fugir. Sim. Não tem muito para onde ir. Conseguir, de fato, enxergar uma oportunidade dentro dessa situação é um caso, assim, que excede o normal, o comum. Eu até digo, assim, que eu não inventei a roda, né? Mas eu enxerguei uma oportunidade dentro de uma dificuldade que eu tinha e aproveitei isso, né, a meu favor. E no começo, bem no comecinho mesmo, eu comecei com a farofa em 2019, tinha algumas mães que revendiam para mim. Hoje eu não tenho mais tantas pessoas que revendem. O mercado depois da pandemia deu uma mudada e eu estou aqui tentando reformular a minha forma de trabalhar. Inclusive estou com uma ideia, eu ainda não comentei com ninguém, mas assim, eu gostaria muito de que fosse realmente, que a Companhia da Farofa fosse realmente uma empresa que pudesse ajudar outras mães atípicas. Perfeito. Que desse oportunidade para outras mães atípicas uma também. Rede de mães atípicas que podem empreender por meio desse produto que tu conseguiu trazer para o mercado. Eu ainda não defini exatamente como que eu vou fazer isso, se vai ser por meio de franquia, mini franquias, ou enfim, ou se eu vou buscar incentivos não incentivos, como é que me fugiu agora a palavra, mas investidores para que vire realmente uma empresa e que eu possa empregar mulheres, mães que têm dificuldade com flexibilidade de horário. Como é essa linha de produção hoje? Tu Hoje produz artesanalmente em casa? Artesanal, sim. Em casa, sozinha? Sozinha. Às vezes eu tenho, dependendo da demanda, às vezes eu tenho uma pessoa que me ajuda. E a demanda? Como eu te disse, depois da pandemia, o consumo mudou muito e talvez eu não esteja conseguindo ainda lidar, reformular a minha forma de trabalhar. Entendi. Mas eu tenho sempre as encomendas, tem algumas pessoas que revendem para mim, inclusive a minha maior revenda é em Santana do Livramento, tem um cliente lá que pede de 3 em 3 meses, então eu tenho essas... E tu tem clientela de famílias atípicas? Tenho. Tem. É a maioria?
Não sei te dizer, eu não vou saber te dizer exatamente, mas tipo, sempre que tem eventos dos grupos de autismo, eu vendo bastante. Porque assim, eu penso, não só pelo fator da seletividade alimentar, mas pela causa, Sim. por reforçar a causa e por apoiar a causa. Então eu penso que... E depois que a pessoa experimenta também, eu vou te contar. Eu não coloco nada não, mas é viciante. Exato, eu acredito. Eu acredito que seja, eu sei que eu vou viciar só de sentir aqui, porque eu adoro farofa. Eu sou bem farofeira. O brasileiro em geral gosta de farofa, né? Isso é muito bom. E para que as pessoas possam adquirir hoje, como funciona, Miriam? Através do nosso Instagram, Cia da Farofa. Tá, que vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? O teu arroba pessoal, que é Miriam Freitas, né? Miriam B. Freitas. Miriam B. Freitas vai estar aqui na descrição. E, com certeza, o arroba da Cia da Farofa, que eu já tô seguindo. E o Acessibilidade em Alta também. E aí, por lá ou pelo telefone, né? Pelo WhatsApp, fazem as encomendas e eu entrego. Tu mesmo faz as entregas? Manda entregar? Não, até hoje eu faço questão de entregar porque eu gosto da proximidade com o cliente, eu gosto dessa comunicação direta com o Não cliente. tem pedido mínimo? Tem pedido? Sim, para entrega sem custo, sim. Tá. São R$30, mínimo de R$30. Mínimo de R$30. Quanto custa um pacote desses? Tem de R$20 e R$22, depende do sabor. Depende. Hoje eu tenho 6 sabores. Quantos gramas tem os pacotes? 250. 250 todos. É esse tamanho que tu disponibiliza esse daí hoje. que eu te dei, na verdade, é de amostra, então ele é menor. Menor, tá. Mas os que eu vendo, sim, são de 250. Alguns sabores eu ainda tenho de 150 gramas, porque me sobrou bastante rótulo. Mas hoje a maioria é 250. E essa embalagem tá linda, né? É com papel... Fosco, papel reciclável, né? Sim. Papel ecológico. Isso, eu quis fazer com uma embalagem assim mais rústica também, né? Que ficou interessante. Tudo isso foi assim através de muita pesquisa. Eu contratei a empresa Júnior de Engenharia de Alimentos da URGS para me ajudar nesse processo, né? Eles fizeram uma pesquisa de mercado, de aceitação, questão de sabor, de visibilidade, tudo. Eles fizeram a gente fez um trabalho aí de 4 meses antes que eu pudesse lançar o produto. Olha. Também para fazer a tabela nutricional, enfim, foi tudo bonitinho, dentro dos conformes. E diante disso eu saí pesquisando embalagens. Eu não queria nada plástico, porque aqui eu comprava era num pote plástico. Eu queria o mínimo de plástico possível, né? Sim. Essa tem um plástico, mas ainda é pouco. Não, e super profissional, porque normalmente quando começa a empreender assim de maneira artesanal, em casa, uma empada, uma trufa, algo assim, não é comum contratar um estudo sobre engenharia de alimentos. Sim. E toda uma base, né? Sim, então, o produto ele já surgiu no mercado bem profissional. Por mais que ele esteja sendo produzido ainda por ti em casa, sim, mas eu acredito muito que o teu projeto, o teu sonho de levar adiante, de oportunizar as mães atípicas também, de empreender por meio desse produto, será muito bem sucedido. E que o Acessibilidade em Alta também possa contribuir para isso, que a gente possa divulgar muito mais esse produto e essa empresa, esse sonho, para que tu tenha um grande alcance e a gente dê essa chance também para outras mulheres, focando aqui em mulheres, né? A gente foca muito aqui no podcast. Tu, assim, é uma das grandes mulheres que a gente entrevista aqui. Nós temos já 35, mais ou menos, episódios disponíveis. Já até perdi as contas, porque... A Gisele, que faz o nosso marketing, que lança os episódios ao ar, é quem mais controla isso. Eu vou falando e gravando e aprendendo e me relacionando aqui com quem passa pela Acessibilidade em Alta, mas mais ou menos 35 episódios e apenas 5, eu acredito, no máximo, ou 4 foram gravados com homens, de muita representatividade, mas a gente prioriza muito gravar com mulheres. Então, o nosso público também é muito feminino, porque a gente realmente precisa dessa união. Precisa desse olhar para o universo das pessoas com deficiência, a realidade das pessoas e das famílias de pessoas com deficiência, voltado para o universo feminino. Eu quero te pedir um favor, porque eu tenho deficiência visual, eu não consigo fazer a leitura do que está escrito, do texto, só com o aplicativo, então depois eu vou ler. Mas eu vou pedir para tu ler aqui para ficar registrado. Tá. Todos sabemos que a farofa é uma iguaria muito amada em todo o Brasil.
E nossa história com a farofa começou pela paixão que o meu filho Luiz Fernando desenvolveu por essa iguaria. Só poderia resultar em algo saboroso e diferenciado, feito com muito amor de mãe, cheio de sabor, crocância e propósito. Ai, que lindo. Que lindo, tem muito significado aqui. Sim, eu Muito sempre me mesmo. emociono quando eu conto a minha história, porque é uma história muito minha, né? Veio muito... Singular. assim, de uma questão muito... Eu tive que ter bastante sensibilidade, né, também, para enxergar essa possibilidade. E é o que eu digo, que nem sempre as pessoas têm. Eu sempre fui empreendedora desde pequena, mas eu sei que muitas pessoas não são. Tu tem na veia já, né, Miriam? Tenho. E então, assim, eu me emociono porque era uma dificuldade que eu tinha de alimentar meu filho e essa oportunidade veio disso. Como eu disse, eu não inventei a roda, mas eu enxerguei uma oportunidade que está me oportunizando muitas portas. E o Luiz Fernando ainda é o teu maior consumidor? Ele para de vez em quando, mas de vez em quando volta. Esses dias comeu um saco de farofa de pimenta sozinho, numa sentada. Que delícia! Então, ele é o meu maior propagandista. E a seletividade alimentar teve alguma evolução? Sim, teve sim. Ele melhorou bastante, começou a comer mais frutas. Mas ele passou muito tempo com as comidas crocantes. Cebola, cenoura, pepino, as coisas saudáveis, né? Sim. Agora ele já tá comendo melhor, mas tipo, são fases. Às vezes ele quer aquilo ali, de repente não quer mais, aí volta para uma coisa. Faz parte da seletividade dentro do quadro do espectro. Dentro do quadro do espectro, exatamente. É extremamente comum. O importante é respeitar o processo de cada um e incentivar sempre o consumo de alimentos saudáveis. Que uma hora vai, né? Sim. Uma hora vai. Miriam, foi um prazer te ter aqui conosco. Esse episódio um pouco mais curto, mas com uma mensagem extremamente profunda e importante, com uma divulgação também, que pela primeira vez a gente está divulgando um produto aqui no Acessibilidade em Alta, mas um produto que a gente faz questão de indicar e de que chegue no prato de todo mundo. E vai chegar no meu e a gente vai colocar lá no Instagram, no @ também, quando a gente experimentar. Muito obrigada pelo presente. Eu te agradeço. Obrigada pela tua presença. Nós estamos de portas abertas. Espero que a gente possa contribuir, que a gente divulgue muito, muito, muito mesmo essa causa. E eu quero pedir para tu te despedir do pessoal, deixar os teus recados, mensagens finais. Bom, agradeço muito a oportunidade. Quem quiser conhecer, quem quiser experimentar as minhas farofas, eu vou sentir muita alegria. E pode nos encontrar no Cia da Farofa, no Instagram. Algumas mães que se interessarem, algumas pessoas que se interessarem em revender a farofa também pode entrar em contato comigo que a gente conversa. Eu já deixo disponibilizado uma comissão, uma comissão para a pessoa também ganhar, né, claro, de alguma forma, claro. Então, estamos aí disponíveis para conversar. E está disponibilizando aí um espaço com toda uma estrutura, com todo um estudo que tu conseguiu criar, que hoje tu é proprietária, mas para que essas outras mães possam participar também dessa história. Exatamente, é o propósito, além de ser para mim, né, de ter para mim um retorno financeiro, é um propósito de ajudar outras pessoas também. Exatamente, é uma grande causa. Obrigada por ter vindo aqui conosco, adorei conhecer o Luiz Fernando, que a gente tenha mais oportunidades e possa construir ainda um futuro melhor e mais inclusivo. Espero que compartilhem esse episódio muito, eu tenho certeza que esse conteúdo é muito relevante, então também deixem nos comentários sugestões aqui na descrição, como eu falei, vamos deixar o @ da Miriam, da Companhia da Farofa. Curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal Acessibilidade em Alta, nos sigam lá no Instagram também, no @ Acessibilidade em Alta, sigam a Miriam nas redes sociais. Muito obrigada por estarem conosco nesse episódio, até o próximo e tchau, tchau. Tchau, tchau.